o tema, me parece, celibato e divórcio, casamento, né, e novo casamento, está mais amparado no campo da ética do que no campo da teologia, né? Eu entendo que o campo da ética trabalharia isso de uma forma um pouco mais aplicado para as relações dentro da própria igreja. A bem da verdade, né? Deixa eu me apresentar, né? Eu sou professor da casa há uns 4 ou 5 anos aproximadamente, sou advogado, pastor da mesma igreja, né, há 15 anos, e igreja onde eu também fui seminarista, então eu tenho 18 anos de convivência na mesma igreja, 18 anos de convivência na mesma igreja. Fui teólogo da Batista brasileira desde os 9 anos de idade e migramos para a Batista Nacional em aproximadamente uns 5 anos, né? Fui professor, eu sou formado na Faculdade Teológica Batista de São Paulo e fui professor na Faculdade Teológica Batista Paulistana, e pelo convite, pelo batismo no Espírito Santo, né, há um período aí de uns 5 anos atrás, entendemos que a Convenção Batista Nacional englobaria um pouco melhor a nova visão teológica que nós abraçamos. Sou conhecido como um teólogo liberal aqui na casa, né? Sou humilhado, perseguido, né, registro, né, pelo Ribeiro e pelos demais professores da casa, por ser teólogo de ascendência liberal. Isso você vai ver um pouquinho nas palestras que nós vamos dar aqui. Então, teologia contemporânea, Calbart, Tillich e toda aquela boa, isso é fantástico, toda aquela raça que o pessoal costuma detonar, né? Eu sou adepto de carteirinha. Mas, como estou numa casa de teologia bíblica, hoje nós vamos falar amparado pela teologia bíblica, porque é o que vocês vão ver ao longo da caminhada. O livro que eu aconselho a vocês nas relações sobre o tema, principalmente divórcio, casamento, novo casamento, que é um tema extremamente atual, eu colocaria, e vou colocar, tentar pelo menos 10 minutinhos, falar sobre a união estável, né, e a união afetiva, que eu acho que também é importante para esse tema, muito embora, né, vou ter que me prender a esse negócio aí que tem pedido para falar. A segunda questão, então, primeiro ponto, eu aconselho você comprar um livro para as relações a nível de, vai servir para a tua vida. Eu comprei esse livro quando eu era um feto, né, no seminário, primeiro ano do seminário, e utilizo esse livro até hoje, que é Aconselhamento Cristão, a minha edição século XXI, do Gary Collins. Esse livro é interessante, é um livro que vai abordar bastante tema para vocês, a nível assim de você aconselhar um casal que está em crise, ou mesmo a versão da situação. Eu costumo pensar, né, que todo casal está em crise, né? Se ele não estiver em ponto de crise, no equilíbrio total, tome cuidado, não conviva com esse casal, porque todo casal tem, de alguma forma, uma convivência muito particular, muito peculiar entre eles. Ou eles estão em crise querendo crescer, ou eles estão em crise querendo diminuir, mas estão em crise o tempo inteiro, né? Porque faz parte da própria relação, né? Isso não é nenhum mal. Quando eu falo crise, não falo aqui uma crise conjugal, daquela que dá ao ponto, ao fim da relação, mas aquela que faz parte da convivência. Afinal de contas, são dois seres humanos convivendo dentro da mesma casa. Isso nós estamos falando do núcleo familiar, pai e mãe, mas quando junta aí também os filhos, aí isso se torna um pouquinho mais complexo. Mas está aqui, aconselhamento cristão, vou deixar que vocês passem, aí vocês pegam o livro, folheiam, dão uma olhada no livro, acho que é interessante. Vou deixar disponível para que vocês, aí ao final da aula, vocês me entreguem. Tudo bem? Vale a pena, vale a pena. Outro livro no campo da ética, aí vocês teriam que realmente, né, adquirir qualquer livro de ética, é muito bom. Qualquer livro de ética cristã hoje é muito bom. Tem um livro que me parece que é um dos mais próximos do tema, muito embora não foi aonde eu me baseei, né? Porque eu tenho uma carga jurídica, né? Eu tenho uma carga teológica, mas vale a pena você comprar qualquer livro de ética cristã que trabalhe com o tema casamento. É maravilhoso. Aqui me fugiu agora o nome do autor, até o final da aula eu vou lembrar o livro que eu gostaria que vocês comprassem.
Para falar sobre o celibato, primeiro ponto, né? O celibato é uma visão religiosa. Não dá para falar em celibato sem ter uma visão religiosa da questão. E o que é o celibato? Eu passo isso para vocês, não precisa se preocupar. Pastor, eu quero, vai ter todos os slides, quem tiver interesse. Mas o primeiro ponto que interrogação justifica, né, é a ausência da atividade sexual na vida do indivíduo. A ausência da atividade sexual na vida do indivíduo. Celibato, não existe celibato se nós não falarmos de ausência da atividade sexual, né? Isso é o celibato, né? Seja ele por uma institucionalidade, seja ele por um desejo pessoal. E ao longo da palestra vocês vão observar que, do meu ponto de vista teológico, é que se o celibato ele não for um desejo pessoal, se for uma institucionalização advinda de uma religiosidade, esse celibato ele não é bíblico, esse celibato ele não é cristão. O celibato cristão, ou o celibato mais próximo da Bíblia, seria esse, né? Ocorre geralmente por motivos religiosos. Qualquer pessoa pode exercer. Celibato pode, às vezes até ser um exercício por apenas um período. É o caso, por exemplo, do solteiro. Eu, como estou na igreja desde os 9 anos, então eu costumo dizer que eu tive um período de celibato, né? Dos 9 até o período do casamento. Eu tive um período de celibato, um período em que eu entendi, né, que não deveria ter as relações sexuais fora do casamento. Então casei dentro da igreja e casei literalmente sem nenhum problema de ter ser filmado. Casei virgem, né? Casei sem conhecer mulher, sem ter um vínculo sexual, nenhum contato sexual. Então naquele período, para que eu pudesse desenvolver a cultura religiosa bíblica, né, de não praticar a fornicação, eu teria que realmente adotar uma espécie de celibato, muito embora fosse extremamente temporário, né? Extremamente temporário, sempre com aquela expectativa de que o fim, a seca, aconteceria no seu determinado momento, né? O fim, né, viria com a bonança do casamento. Muito embora, vale a pena também lembrar, né, e eu partilho essa ideia, além do solteiro, há viúvos que adotam o celibato, né? Pessoas que não querem mais ter um ato sexual, não querem mais ter relações sexuais, né? E querem viver e praticar a vida cristã e toda a carga de energia que daria a uma família, daria essencialmente para o ministério. Eu também entendo que o celibato é um chamado, né? Uma vocação. Se o cidadão entendeu, se a moça entendeu que ela tem essa vocação para o resto da sua vida, pode exercitar. Mas há períodos de celibato. Antes de falar sobre isso, tem um livro, Libertação e Sexualidade, de Robson Cavalcante, Libertação e Sexualidade, Robson Cavalcante. Infelizmente o Robson faleceu há uns 2 anos atrás. Ele foi vitimado, né, um filho adotivo do assassinato dentro de casa. Você deve lembrar desse evento triste, né? Luterano, né? Ele é luterano. E ele tem um livro, esse livro Libertação e Sexualidade, ele diz o seguinte: depois da salvação, o maior desejo e busca do cristão é a satisfação religiosa. Não é. É a satisfação sexual. Depois que ele encontra a Cristo, o desejo do cristão é a sua satisfação sexual. E esse é um tema tão preocupante para ele, que ele defende nesse livro, né, quando ele vai falar sobre o celibato. Mas olha, isso é um exercício praticamente impossível para os dias atuais. Tem que ser de fato um dom, tem que ser de fato chamado para esse exercício. Mas ele diz, depois que o cidadão ou a moça se converteu, ele quer a satisfação sexual. Eu acredito que isso serviu para você ao longo da sua caminhada, os casados, que aqui estão, né, e aqueles que são solteiros ainda estão nessa expectativa. Solteiro deve com certeza praticar. Isso aí, querido, o solteiro deve com certeza praticar o celibato. Tem que ter um período em que você vai desenvolver a sua sexualidade pós-casamento, sonho de entrar no altar. Esse é o pensamento básico da maioria entre a ortodoxia cristã.
Esse é o pensamento. Qualquer igreja que você for pastorear, as pessoas vão ter esse conceito. Você pode até ter uma ideia diferente, né? Robson Cavalcante diz, para evitar a ideia de que o solteiro não tenha um período sem a sexualidade, ele diz o seguinte: o ideal é que, se o casal começou a namorar, que ele se case e more ele com a mãe e os pais, e ela com a mãe e os pais. E a ideia é tão maluca que ele dizia: eles se encontram em determinado lugar só para ter o ato sexual, como casal. Maluquice, né? Agora você imagina, eu estou na igreja, você dá risada, eu estou na igreja desde os anos 80, querido, né? Lá para 82, 83. Então você imagina, esse livro chegou nas minhas mãos exatamente nos anos 90, né? Os hormônios à flor da pele, né? Aí você imagina como é que fica a cabeça realmente do solteiro com essa ideia magnífica, né? Primeira namorada, olha, eu tenho uma ideia, né? Eu tenho uma doutrina, um grande teólogo chamado Robson Cavalcante, que sugeriu que você case comigo, você fique na sua casa, eu fico na minha casa, a gente vai se encontrar só para o ato sexual. Mas enfim, não é o conceito teológico adotado pela igreja na sua maioria. A igreja que você vai pastorear, a igreja que você vai ensinar, os solteiros devem praticar, bem como as viúvas e os separados, o celibato. E isso aí é meio que institucionalizado, né? Aí deixou de ser meio que pessoal, né? Deixou de ser uma decisão pessoal, é meio que institucionalizado. O cara está separado, a moça está separada, o cidadão, né, é solteiro, a igreja vem e diz: você não pode ter ato sexual fora do casamento, porque você está praticando a fornicação. Que é a única palavra teológica que nós encontramos para definir o tema. Não tem outra palavra. Não tem outra palavra. E, como diz a maioria dos teólogos liberais, extremamente questionável. Extremamente questionável. Mas, para a teologia bíblica, é fundamental. É santidade. É a base da santidade. Eu cresci ouvindo isso, acredito que você também cresceu na sua caminhada cristã, né? E na minha jornada de vida cristã, sempre era: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. E para o jovem, a santificação é o celibato, fora, ou para o solteiro, ou para o viúvo. Eu tenho uma sogra, né? Que está viúva, né? Tem uma sogra que está viúva. A primeira coisa, quando ela ficou viúva, que eu aconselhei ela: querida, período de celibato, né? Período de celibato na sua vida, né? Institucionalizado pela igreja. Ela deu risada e está sonhando aí com o próximo casamento. 1 Coríntios 7,5. Se alguém tiver uma Bíblia que possa nos ajudar com a leitura, tá? Eu vou agradecer. Mas fica aí. É uma decisão pessoal. Tem que ser uma decisão pessoal. Celibato é uma decisão pessoal. Se não for uma decisão pessoal, quando Jesus falou sobre as pessoas que se decidiram, né, por viver uma vida celibatária por amor ao reino, foi bem explícito, né? E esse explícito de Jesus, né, é claramente quando Jesus quer dizer o seguinte: é uma decisão pessoal, porque há eunucos, ou seja, há pessoas que são eunucos. Há pessoas que são eunucos, que nasceram assim. Pessoas eunucos que nasceram eunucos. Como é que é isso? Pessoas que nasceram. Outros foram feitos eunucos. Então, há algumas pessoas que já nasceram sem, me parece, aptidão para a vida sexual. Sem, me parece, para a aptidão para a vida sexual. O problema é: você imagina um moço que não é eunuco encontra uma moça eunuca e casa-se. Ele que não tem nada de eunuco, e ela que nasceu eunuco, ela não é apta para a vida sexual, e ele extremamente apto para a vida sexual. É caso de anulação na vida, segundo o Código Civil. O judiciário anula casamento se não há, né, o convívio sexual. É passível de anulação. Até o sexto mês de casado. Pós-sexto mês, aí tem que entrar com uma ação de divórcio. Mas há casos assim, há casos muito comuns na vida da igreja, muito comum.
seja, feito eunucos pelos homens, eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Olha que bacana. Então, ele se fez eunuco, ele entendeu que ele é celibatário, ele entendeu que ele não é apto para a vida sexual, que ele não tem aptidão para a vida familiar, que ele quer dedicar toda a sua vida à obra missionária, à igreja, muito embora para a igreja eu acho que é um tanto mais complexo. Quando a gente fala do celibato, pensando agora nas demais religiosidades, não apenas na igreja evangélica, né? Vamos pensar, abrir o leque aí para a igreja católica, né, que sofre, me parece, com isso, porque o ministro é obrigado a ser celibatário, faz parte da sua essência enquanto ministro, muito embora, às vezes, no coração daquele ministro não há o celibato, e aí você tem os conflitos, você vai encontrar os escândalos, né? O Papa recentemente disse que quando os escândalos acontecem, nós precisamos perdoar, porque as pessoas são falhas, né? As pessoas estão sujeitas, né, ao pecado, né? Diz o Papa Francisco, né, em uma das suas conferências, para tentar justificar porque que a instituição impõe o celibato, mas o ministro não está apto para esse celibato, porque ele não entendeu como um voto pessoal e cai nos escândalos. E cai nesses escândalos que, infelizmente, só prejudica, né, a vida da igreja. Alguma pergunta? Alguém aqui quer ser celibatário? Alguém é solteiro? É celibatário. É celibatário. Segundo a teologia bíblica, você está aí. Uma coisa interessante, em Israel antigo não havia essa prática do eunuco. Você percebe que é muito comum e muito mais próximo das nações pagãs, né? O eunuco, como havia em outras nações, aliás, os castrados eram proibidos de entrar na congregação do Senhor. Então, se o cara era castrado, não podia entrar na congregação do Senhor. Um eunuco que eu considero um dos caras mais sábios da Bíblia é aquele que Filipe evangelizou, né? Depois que Filipe evangelizou, lá em Atos capítulo 9, se não me engano, aqui, se me foge a memória, um exemplo magnífico que estava lendo o livro de Isaías, Filipe se aproxima e diz: entende tudo que lê? Como a maioria dos seminários, você diz: não, como eu vou entender? Se alguém me explicar, né? Não é assim, a maioria de nós, quando a gente vem para o seminário, porque a gente quer entender, né? E como é que eu vou entender se alguém não me ensinar? Só que ele estava lendo a súmula teológica de Tomás de Aquino, não, ele estava lendo o livro de Isaías. Então é extremamente difícil para o gentio, né? E para o homem distante do entendimento da Bíblia, entender o que a Bíblia diz. Se às vezes nós, no centro teológico, não entendemos o que a Bíblia diz, você imagina um coitado do eunuco castrado sentado num carro, né, debaixo de um sol ardente, né, pensando nos seus compromissos no seu país. Ele realmente não ia entender, né? E aí Filipe faz uma pergunta, né, assim, eloquente demais, né? Passagem que você está lendo, vai dizer, né? Olha, ele fala, enfim, quando ele termina toda aquela evangelização, ele fala: me perdoa, porque eu sou eunuco. Mas ele não é uma opção, né? Com muita frustração do que isso que passa, né? Eu sou eunuco e eu cuido da minha rainha, sou senhor, né? Muito comum os reis castravam aqueles que não cuidavam das suas esposas, né? Não é cuidar, é colocar a raposa para cuidar, né, do galinheiro, né? Então ele castrava os eunucos, né, para que eles não tivessem tanta liberdade. Quando a Bíblia faz referência aos eunucos, geralmente eles pertenciam a outras nações, eram grandes, né? De harém, serviam de reis, rainhas, em diversos cargos, né? Enfim, depois eu passo para vocês. Conforme o dicionário, né, bíblico, não é muito certo que o termo eunuco tenha a ver significado em todas as passagens da Escritura. Há casos que falam de eunucos, como por exemplo Potifar, que era casado. Potifar, a palavra ali aparece como eunuco, mas enfim, você percebe que ligar o eunuco ao celibato é forçar um pouco a relação teológica. Volto a dizer, tem que ser um ato pessoal. Um autor muito interessante trabalhou com a ideia, aqui, gostaria de tentar isso aqui. Quando o celibato recebeu o dom, né? Eu entendo que o celibato de fato é um. O cidadão vai dizer: eu aceito ser celibato. Uma vez um pastor muito antigo,
uns 60 anos aí, de 50 anos de ministério, estava aconselhando um jovem que estava em crise. E o pastor falou o seguinte: ó, querido, há 3 tipos de eunucos. E ele falou uma coisa meio que absurda. Ele falou: existe o eunuco casado. O eunuco casado, disse o pastor. É sério. E ele tinha uma explicação teológica para esse eunuco casado. Há o eunuco chamado eunuco imposto e o eunuco casado. O eunuco casado seria aquele cidadão que tem um problema dentro do casamento, a esposa é enferma. E por enfermidade dentro do casamento, esse cidadão é obrigado a entender o seu ministério, o ministério do celibato. Eu vou te dar um exemplo. Imagina uma esposa, aos 40 anos, perde todas as funções do seu corpo e fica vegetando em cima de uma cama. Eu conheci um casal, companheiro, eles tiveram o primeiro ano de lua de mel, uma coisa linda, um casal lindo, um namoro lindo, e essa moça desenvolveu um câncer na sua coluna, e ela perdeu todas as funções do corpo e ficou por 7 anos vegetando em cima de uma cama. E esse marido cuidou dessa esposa até o seu último dia de vida, como se marido, como se esposa, todo carinho, todo amor. E quando nós conversávamos com ele: como você se sente diante dessa situação? Ele disse: celibatário. O Senhor tem me dado força para eu não pecar e para eu cuidar da minha esposa enferma. E não vou abandonar, não vou deixar. E até o último dia, até o último momento, eu vou acreditar de fato que ela vai ser curada. Lindo, perfeito, magnífico. Mas é a norma? É o que a gente vê nas igrejas? Gente, eu faço em média, não se escandalize. Eu não sou eu que faço, não é eu que causo a dor, não sou eu que crio a separação, e tampouco fui eu que criei as leis, mas uma média de 5 divórcios por mês, nosso escritório. Desses 5 divórcios por mês que nós fazemos, 5 por mês, já chegamos a fazer 3 por semana. Assustador. Isso num período assim de 5 meses, um atrás do outro. Uma coisa impressionante. Pelo menos 40% são de evangélicos. Então nós estamos em crise, Jesus. Nós estamos, a família está em crise. E aquele moço entendeu, né? E o celibatário fala. Então, quando eu digo que é um dom, eu ponho também entre aspas, porque pode ser uma decisão pessoal por conta de uma situação específica. Mas olha o que esse autor vai dizer: além da decisão individual, o celibatário deve possuir aptidão para permanecer no estado. Não adianta o cara dizer: não, eu sou celibatário, eu não vou casar nunca, e viver praticando fornicações ou atos libidinosos que mancham a imagem da igreja. Então é melhor assumir a sua sexualidade do que assumir um celibatário falso, né? sem aptidão de fato. Porque não adianta ser celibatário, é uma decisão pessoal, mas manter o celibato é difícil. É muito difícil. Daí é certo, né, de Mateus 19:2, quem puder aceitar isso, aceite. Quem puder, aceite. Quem puder, aí aceita. Porque é um dom. Lembra que Jesus disse: um já nasceu assim. Como é que isso? Você pergunta para ele quando chegar lá no céu, não é? Jesus, como é que será que eu nasci? Pastor, será que eu nasci com esse dom? A Bíblia diz: buscai os melhores dons. Se você quiser que eu ore para você receber esse dom, levanta a mão e ora para você receber esse dom. Ninguém vai ter. Ninguém. É uma coisa fácil. Brincadeira, irmãos. Paulo, o apóstolo, celibatário. Eu tenho uma crítica teológica, e não sei se esse é o momento da turma de 4º ano, 3º ano. Pode mandar, pastor, pode mandar. A turma de 1º e 2º ano. Só vejo que gosta de ensinar. Eu costumo dizer que a igreja é mais paulina do que cristã.
Eu costumo dizer que a teologia é mais paulina do que o Ernesto, por isso que eu pode gravar, porque o pastor Ernesto falou para mim uma vez, mas lógico, mas por que, pastor? Lógico, porque Paulo foi o maior de todos os teólogos que a gente vê. Ele é o maior teólogo, ele é o maior escritor, segundo o pastor Ernesto, que aliás essa casa leva o nome dele, está completando seu centenário, né? E a gente deseja que ele tenha mais 100 anos de vida, né? Porque a contribuição dele para a teologia bíblica, para a renovação espiritual, é isso. Mas enfim, olha para lá. Paulo, após celibatário, afirma a questão de vocação ainda com mais veemência, ao responder as perguntas sobre o casamento. Para ele, Paulo deixa claro para nós, olha o que ele diz: porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Então ele já vai dizer, olha, eu tenho esse dom do celibato. Eu queria que todo mundo fosse assim. Eu discordo plenamente de Paulo, não tenho o menor interesse de ser igual a ele. Ele que siga nessa caminhada, joia, serviu para ele, mas para mim não serve. Absolutamente. Eu gosto de família, né? Eu gosto de relação familiar, eu gosto de dormir acompanhado, né? Acordar acompanhado, ter alguém para dividir minhas. Eu gosto, particularmente eu gosto. Não tenho nenhum problema com isso. Mas enfim, ele diz, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um de uma maneira, outro de outra. Esse aí complica tudo, né? Um tem de uma maneira, não é ser bacana, o outro não, é bacana. Pela revelação bíblica, não basta que alguém desejasse para ser. É necessário uma capacitação especial de Deus. E aqui eu entendo como fato. Eu conheço 3 missionárias, que estão as 3 na África, pela Jocum. E as 3 decidiram não ter família, não vão casar, não sonham com casamento e são essencialmente, dizem ser a noiva exclusiva de Jesus e tem Jesus como o seu esposo e a obra de Deus como o seu bem maior, como a sua preocupação maior. E essas mulheres ganham alma para Cristo, que é uma coisa impressionante. Essas mulheres fazem um trabalho que é alto preço. Homem, conheço um pastor, não vou dizer o nome que está sendo filmado aqui, né? Vai que depois você vai para o YouTube, aí ele abre lá e então, na boca entregou. Mas eu conheço um missionário, né? Amigo nosso também, que ele exerce esse ministério de dom, e é um missionário da junta de missões hoje nacionais da Convenção Batista Brasileira, é fundador de igreja. E ele entende que não tem o dom para o casamento. Não nasceu para ser marido. Ele nasceu para ganhar. Nasceu para ser Jesus, né? Se alguém deseja, por favor, levante a mão. Qual é o problema? O problema está quando ele é imposto. O celibato não pode ser imposto. Quando ele é institucionalizado. É aquilo que eu falei para minha sogra: você tem que ser celibatário. Eu não tenho absolutamente nenhuma justificativa para isso. Pelo contrário, ela tem toda a aptidão para casar, para recomeçar a vida, né? Com outro companheiro. E assim. Agora, a igreja, ao solteiro, a igreja impõe, né? Uma coisa é crer que uma vida de solteiro voltará só para as coisas divinas, é a melhor coisa. Eu aprendi sim, ao longo da minha caminhada. Enquanto eu sou solteiro, eu tenho que me dedicar de fato, esperar que o Senhor mande aquela que vai ser a esposa, a companheira ideal, que vai ser alguém de fato escolhida por Deus, que vai servir para uma caminhada de anos, né? E enfim, a gente espera isso, mas até esse momento a expectativa é da espera, muito embora a banalização hoje social me diz que a sexualidade está extremamente banalizada em todos os aspectos. Na minha região, meninas de 14 anos estão dando à luz. Então a sexualidade hoje é banalizada dentro da própria igreja. Conceitos como esse deixaram de existir faz tempo, né? Dentro da própria igreja. Mas nós precisamos, e vocês que serão futuros pastores, lembre-se disso, nós estamos aqui para conservar essa sociedade, ou para dar uma direção para essa sociedade.
Eu tenho discussões teológicas dentro da minha igreja, e às vezes com jovens que dizem: mas pastor, se eu amo a minha namorada, ela me ama, nós somos, estamos aptos para a prática do amor. Infelizmente, filho, vocês não estão aptos diante dos conceitos teológicos bíblicos. Não posso fazer nada por vocês. A única coisa que eu posso fazer por vocês é instituir mão de ferro, se resguardem, dê seus pulos, mas vocês têm que se virar espiritualmente para se guardarem para Cristo, para esperar. É uma boa ideia, para esperar o momento certo. Mas o Espírito expressamente diz: nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios, pela hipocrisia dos homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento. Nos últimos dias. Mas quem falou isso? 1 Timóteo 4:1. Nos últimos dias, pessoas proibiriam o casamento. Eu tenho 10 minutinhos ao final, você vai me ajustando aí, para falar sobre a união estável dentro da igreja. A gente fala muito sobre casamento, muito pouco da união estável. E nós já temos diáconos em união estável. Já temos. Conheço 3 que vivem em união estável. Olha só. Esses são os livros que eu utilizei, que vocês podem utilizar para fazer uma pesquisa bacana sobre o tema. Podem avançar um pouco mais sobre o celibato, mas para concluir o tema, eu digo assim: há 3 aspectos do celibato. Primeiro, ele é individual, é pessoal, é a decisão pessoal. Segundo, além de uma decisão pessoal, ele tem que ser mantido. É uma luta diária, é uma luta do hormônio, é a batalha de José, é sair correndo para a prisão, é a batalha de José, é a batalha daquele que foge dos seus hormônios, a batalha daquele que se renuncia. Terceiro, tem que ser um dom, uma capacitação especial para Deus e por Deus, para que você possa fazer uma obra específica. Fora isso, eu não chamaria a ponto de ser tão radical de dizer que é um celibato, mas é o momento em que você deve se precaver das relações sexuais ilícitas. Relação sexual ilícita é de fato um problema para a vida espiritual de todos. É o que destrói a igreja, é o que destrói a família, é o que destrói a espiritualidade, é o que realmente, infelizmente, talvez seja o maior problema da igreja nos dias atuais. Há casamentos se dissolvendo por questões sexuais. Enfim, alguns eu entendo que o divórcio, vou chegar lá, infelizmente, para alguns casais, e pela dureza do seu coração, que você quiser jogar aí no versículo bíblico, manter-se casado para aquele casal é mais danoso para o mundo, infelizmente. Um exemplo gritante, e aí você me diz se é passivo de divórcio: uma moça cristã, membro de uma igreja, nós vamos falar sobre casamento, e queria abordar, já começar abordando essa experiência dessa moça. Casada, dentro da igreja, 15 anos de casamento, cada dia ela chega em casa e encontra o marido no quarto com um homem. E o marido virou e diz: a partir de hoje, esse é o meu namorado e ele vai frequentar a nossa casa. Passivo de divórcio? Passivo de divórcio? Vamos, ela procurou o pastor disse: irmã, ore mais. Ore mais, irmã. Deus. Sobre casamento, a gente não tem muito o que abordar. Eu acho que, eu particularmente entendo que parte do princípio que todo mundo aqui sabe que é um casamento. Casamento é uma aliança, basicamente indissolvível. Esse é o princípio básico. É uma aliança que não há de se quebrar. Que o princípio é que ela
que se perpetue. Para o direito civil, família é homem, mulher e filhos. Homem e mulher não é família. É homem, mulher, filhos. Mas o direito está cada dia se modernizando, né? E o que seria esse núcleo? Um casal. Você perguntar para um jurista, e um casal? É um casal. E o que é uma família? Homem, mulher, filho. Tem que ter esse núcleo familiar completinho, né? Talvez o próprio legislador, quando pensou nisso, queria já dar um passo para a adoção. Aqueles casais que não podem ter filho, que adote, para que o núcleo familiar seja completo. Mas é lógico, o direito se evolui a cada dia, né? E hoje até nas relações como afetiva já estão sendo consideradas como família. Do ponto de vista errado, né? Do ponto de vista teológico, não são famílias, né? Em nenhum momento. Mas enfim, quando a gente fala sobre o casamento é feito para ser perpetuado. Tem todo um começo, meio e um fim. Queria abordar primeiro aquele aspecto do noivado, né? que é bíblico, né? O aspecto do conhecimento, namoro, noivado, passo final, que é o casamento, quando o casal de fato se une no mesmo propósito, formar uma família, né? Com ideais nobres, com ideais cristãos. O Colin, por favor, presta aqui. O Colin, ele dá uns exemplos muito bacanas e um conselho muito legal. Acho que é fantástico esse livro. Quando ele diz: olha, o conselheiro tem que sempre abordar que o casamento é a célula magna, a célula central de uma igreja, a célula central de uma sociedade, né? E o casamento, para os conceitos teológicos, é entre homem e mulher, macho e fêmea. Não tem abertura para outro conceito, né? A Bíblia está recheada de textos básicos de que o casamento se faz uma só carne, né? A união entre duas pessoas de sexos opostos e diferentes, né? União homoafetiva, casamento homoafetivo. Não é tudo. Não há base bíblica para isso. Deus fez, né, a mulher como adjuntora, né, desse homem, e submissa. Nossa, como as mulheres amam esse tema, né? Submissão, então, uma coisa fantástica, né, na cabeça das mulheres. Mas enfim, que é uma missão do lado. O casamento é de fato isso aí. Não abram mão disso como futuros pastores. Não caiam, né, no descaso de tentar inibir as relações de casamento, as relações de familiares. Eu, enquanto pastor de teologia liberal e de teologia, muito embora já esteja apodrecida, dizem que ela morreu, mas eu gosto muito ainda da teologia da libertação, que é buscar a igreja dentro da sua comunidade. Eu tive alguns exemplos, alguns momentos meio que frustrantes no meu ministério, quando eu abri, né, o meu ministério para celebrar casamento de pessoas não crentes, né? Já fui em cada casamento, você não tem ideia, né? Celebrar o casamento. Isso gerou uma certa banalização, uma contribuição para a banalização. Muito embora o conceito mais amplo é que a cerimônia religiosa seja entre pessoas crentes, batizadas, né, em convívio com a própria igreja, em comunhão com a igreja, para que possa nortear um bom testemunho para a sociedade. Já fiz um casamento, por exemplo, que o noivo estava literalmente, ele chegou embriagado no casamento. Foi o casamento mais rápido que eu celebrei, eu acho que foi 2 segundos, né? Eu vos declaro marido e mulher, fui embora. Pode beijar a noiva. Enfim, uma experiência péssima e horrorosa. O que gerou é que esse moço hoje é diácono na igreja. E aí, ele diz: pastor, eu lembro bem da forma como você celebrou meu casamento. 2 segundos o senhor deu linha. Estava embriagado. E ele hoje e ele levou a sério a ideia de ter um ministro lá. E a esposa levou esse moço para a igreja. E esse moço é diácono na igreja batista. E esse moço é muito crente. Então foi uma experiência que levei para a minha vida.
Recentemente celebrei um casamento de pessoas não crentes na nossa igreja e tinha uma frequência de 250 pessoas da comunidade, e eram pessoas que nunca tinham entrado na igreja. Nunca tinham entrado na igreja. Mas por conta daquela cerimônia, elas foram na igreja naquele dia. Então, há essas experiências, que eu não quero dizer que são, que devem ser teologicamente abordadas, mas o casamento é de fato um vínculo, né, espiritual. É um vínculo, de fato, que precisa ser perpetuado, precisa ser trabalhado. Quando eu for falar do divórcio e do novo casamento, eu já vou apontar os princípios básicos do casamento e a gente vai conseguir nortear para não ficar pedalando em cima do mesmo tempo e vocês vão achar a palestra mais chata porque ela é. São 5 pontos de vista históricos aceitos, né, sobre o divórcio e o novo casamento. Há 5 pontos de vista para se aceitar o divórcio e o novo casamento. Particularmente, eu entendo que o divórcio é um câncer na igreja. O divórcio, ele não surgiu com conceitos saudáveis. O divórcio, ele surge por conceitos errôneos, né? Mas a teologia tenta dar conceito para que a gente possa nortear, né, essa questão do casamento. Primeiro, o contrato. O casamento é um contrato. O casamento é um contrato. Para a teologia, uma aliança. Para o direito, é um contrato. Daí a gente já começa a abrir. Porque se é uma aliança, eu quebro com mais dificuldade. Se é um contrato, não. Um outro contrato para quebrar um contrato que se chama de extrato. Então, se você levar à frente que o casamento é só um contrato, o distrato quebra o contrato. Mas se você levar que o casamento é uma aliança, e aí o distrato não quebra uma aliança. Porque o casamento, enquanto casamento, né, ele tem, de fato, a ideia de que o divórcio aí seria um infortúnio. Se ele é uma aliança, o divórcio surge como um problema. Muito embora há casos em que o divórcio vai ser necessário, e nós vamos provar para vocês quando é que o divórcio se faz necessário ou não. Muito embora, volto a dizer, 5 pontos. Primeiro, historicamente aceito, né? Ponto de vista patrício, pais da igreja. Como uma exceção à opinião de Ambrósio, pesquisa cuidadosamente centenas de manuscritos escritos pelos líderes do primeiro século, os pais são unânimes no entendimento do ensino de Cristo. Bom, se alguém sofresse o infortúnio do divórcio, um novo casamento não era permitido, por qualquer que fosse a causa. Os pais da igreja surgem com essa ideia de que o divórcio não me permite casar. Eu teria que, de fato, não casar, e quem casar comete adultério. E nós vamos dizer por que isso ao longo da caminhada. Então, esse é o primeiro ponto. Primeiro ponto: o divórcio não me dá aptidão para o novo casamento. Os pais da igreja trabalham com essa ideia, porque é o que Cristo fala, né? E a gente vai ver isso. Ponto de vista erasmiano. Argumentou que no caso de um adultério, baseado em Mateus 19:9, o divórcio seria permitido e, consequentemente, o novo casamento seria permitido para o parceiro inocente. O infiel não. Seria uma forma de penalizar o infiel e de manter o fiel apto. Eu cresci com esse tema dentro da igreja. Fulano adulterou. É mais divorciou ou divorciou? Por que se divorciou? Porque houve o adultério. Então você está livre para não passar isso, né? E o outro? O outro não estaria livre, né? Mas aí nós temos um problema. Essa posição protestante também admite uma exceção paulina. Eu já falei para vocês, a igreja é paulina. Né? Em 1 Coríntios 7,15, né?
ele vai trabalhar com essa ideia. Alguém tem esse texto para ler para a gente? 1 Coríntios 7,15. A exceção eu abro aqui. Posso abrir aqui também. Posso abrir aqui também. Pode ler? Pode ler. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo da servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Então, se o descrente quiser separar, vai, deixa ele fora. Né? E esse descrente aí seria esse adúltero, né? Seria o ímpio. Mas aqui Paulo é muito específico. Tá? Paulo está falando de casamento misto, né? Crente com não crente. Se o descrente quer ir embora, deixa ele embora. Deixa ele embora. Então me parece que é meio que uma exceção, né? Não. Tá bom. Meio que uma exceção. Obrigado. É uma exceção, né? A posição paulina seria uma exceção. A ideia realmente é que só o adultério, só em caso de fornicação, só em caso de um pecado sexual, eu estaria apto. Agora Paulo vem e diz, não, mas se o cara quiser ir embora, se ela quiser ir embora, deixa ela. Deixa esse incrédulo. Então a gente já abriu aqui o leque. Já temos um problema teológico aqui para resolver. O divórcio é permitido só em caso de adultério? Paulinamente não. Na posição de Paulo, se o cidadão quer ir embora, não fique debaixo da servidão dele. Deixa ele embora. Deixa essa mulher ir embora. O que tem de crente querendo que a mulher vá embora? O que tem de crente querendo que o marido vá embora? E ele não vai. Então a irmã falou, pastor, já olhei. Não morre. Não vai embora. Não se transforma. Não se converte. Já fiz de tudo, pastor. E aí a posição, as pessoas que nos procuram como advogado da igreja, vê assim, ó, o pastor é advogado, é diferente. O pastor vai dar uma posição diferente. Eu não misturo as coisas. Eu sou advogado no escritório. Na igreja eu sou o pastor. E como pastor eu tenho que olhar para a luz do que a Bíblia ensina, né? Sempre dizendo, não separe. Não é puxando vai segunda-feira no meu escritório. Né? Você imagina que pastor, que igreja que eu teria, né? Ponto de vista dos esponsais, dos noivados. Segundo essa posição, a cláusula de exceção de Cristo. Há uma cláusula de exceção. Ou mais, Mateus 19:9 permitia que a quebra de um noivado, no caso de violação dos termos do noivado, pela imoralidade do parceiro antes da consumação do casamento. Quando José, por exemplo, mandou Maria embora, ele não era casado, mas já tinha aquele noivado tinha um termo contratual. José estava contratado, né, pela lei de casar com Maria. E me parece que José estava muito, mas muito decidido, a ponto de Deus ter que mandar um anjo lá. Não é? José estava extremamente decidido. Agora, se coloque no lugar de José. Tua noiva se aproxima de você e diz, filho, essa barriga que eu tenho veio do Espírito Santo. Estava eu dormindo e de repente o Espírito me concebeu e agora está aqui essa criança. A gente bate muito em José, mas se põe no lugar dele, para aquela sociedade, para aquela geração extremamente machista, para aquela sociedade onde mulher não tem valor, para aquela sociedade onde o contrato de noivado te dá toda a responsabilidade já como marido. A mulher vem com essa historinha. Como é que foi, mano? Eu fiquei imaginando, conta de novo. Conta mais uma vez para mim. O Espírito Santo visitou. Que hora? Noite. Que hora, Maria? 2 horas da manhã. O Espírito Santo.
Pôs um filho aí, o Espírito Santo, beleza, virou as costas, sabe? José estava extremamente decidido a deixar ali. O anjo vem, José, não deixe. E o negócio, o texto é mais ousado, secretamente, sabe o que significa? Ele ia dar linha e ela não ia ver, é isso que eu entendo. Ele ia sumir na madrugada, nunca mais Maria vai viver na vida, né? Secretamente, o seu coração não disse nada para ela, não disse para ninguém, eu vou deixar. E Espírito Santo nada, vem para cá com essa conversa. Preguei isso no Natal, né? As dificuldades que José passou, né? Preguei isso no Natal. Agora dá uma olhada, Mateus 1:18 a 20. Em que uso o termo divórcio mostra que o casamento não se cria apenas nas relações sexuais, mas um compromisso com a testemunha. Quando é que o casamento surge? Quando de fato eu estou casado? Eu estou casado no ato que eu fui no altar. Eu não estou casado apenas quando eu rabisquei o contrato. O que a igreja tem um conceito errôneo de casamento. O nosso conceito de casamento é contratualista. Tanto que a cerimônia religiosa só tem valor no efeito civil. Mas isso é para a sociedade, isso não é para a teologia. Para a teologia, tudo começa diante das testemunhas. Olha que coisa. Então, pastor, peraí, eu já vi um pastor celebrar um casamento assim, para o noivo, né? O noivo está entrando no cortejo da igreja, no meio da caminhada o noivo para, ele tira a certidão de casamento, levanta e mostra. Aí então pode vir o cortejo. O casamento não é contratual, é uma aliança. E quando não existia a lei de casamento civil no Brasil, qual era o casamento que valia? Se não existia uma lei que regulamentava, e essa lei estava dentro de um direito canônico, e para ter um casamento tinha que fazer a presença de um ministro de confissão religiosa, que por sinal era um padre. E aí? Então, aquelas irmãs que se converteram, casadas na igreja católica, quando chegavam na igreja evangélica, tinha uma crise. Você casou, mãe? Não, casei com o Papa. Era assim. Mas e a lei? Aí surge, com o advento da lei, que estipulou e organizou o casamento contratualista, nós invertemos os valores. O casamento deixou de ser uma aliança para ser um contrato, dentro da própria igreja. E o que vale é o que eu fiz perante o juiz de paz, e não o que eu fiz no altar perante Deus. E aqueles votos, né, que prometo te amar na doença, na dor, na fome, na miséria, né, na solidão, aquilo vira tudo bagaço, não é? Por quê? Porque eu vou quebrar esse contrato através de um distrato que se chama divórcio, que a lei institui a possibilidade. Então a igreja, teologicamente, ela encara a própria figura do casamento como uma figura contratualista. Deixou de ser uma aliança e passou a ser um contrato. Pode falar, gente. Eu digo que depois quer chorar. Sim, e depois ela quer chorar, o que nós estamos enfrentando. É porque o próprio conceito de casamento está errado. Está errado na sua essência. Vou te dar um exemplo. Quando Abraão pediu para o Damasceno, Eliezer, que quase foi filho adotivo, que frustração desse moço, né? Ser filho adotivo de Abraão. Eu queria, né? Se eu fosse aquele moço, na hora que Abraão surtou, porque ele foi, Abraão surtou, né? Senhor, está demorando, é por acaso o céu? Eu já chamava ele de pai. Pai Abraão, na hora, ô papai Abraão, eu me sinto seu filho. Eu me sinto seu filho. Mas enfim, na hora em que ele simplesmente surtou, porque ele surtou, ele agora procura esse mesmo moço, vai buscar uma noiva para o meu filho Isaac, sua mãe falecida, e Abraão vai casar de novo. Pouca gente trabalha com a ideia que Abraão teve uma segunda esposa. A gente para a vida de Abraão em Sara. Abraão teve um outro casamento, casou de novo, mas estava rápido, pastor. Sara morreu, né? Viu?
podia casar. Tranquilamente. Mas era um velho extremamente assanhado, né? Porque já estava com a idade bem avançadinha, mas casou de novo. Mas vem para cá, vai buscar uma noiva para o meu filho. Quando essa noiva vem, qual é o contrato que nós temos? No mesmo dia foi para a tenda. O jovem da minha igreja entrou em parafuso. Pastor trouxe, casou. E cadê o contrato? É que aquele casamento acabou. A relação estava. O altar é mais importante do que o juiz de paz. Deus é mais importante do que o juiz de paz. Há casamentos que são formados só no contrato e não na aliança. Eu tenho uma outra abordagem aqui. A palestra está. Posso continuar? Está boa? Perfeita? Tranquilo? Estão querendo que encerre? Eu falo por aqui. Tem um outro problema que é fundamental, que a gente precisa entender dentro da relação do casamento. É o papel que cada cônjuge tem dentro da sua própria família. A esposa tem o seu papel, o marido tem o seu papel. Quando os papéis não são ou são invertidos, aí nós temos um problema conjugal que gera, por ser contratualista, gera um divórcio. E vai ser natural esse divórcio. Ó, a palavra porneia, quando Jesus disse, e é isso que Jesus disse, só em caso de relações sexuais, não é isso? Só é permitido divórcio em caso de relações sexuais ilícitas. Vamos ampliar o tema. Vocês vão sair daqui escandalizados, mas não tem problema que vai. Se a palestra daqui para frente não servir, faça uma tese. Quando você for concluir o seu trabalho de conclusão de curso, se for realizar o seu trabalho de conclusão de curso, faça sobre esse tema, tá bom? Vou combater a palestra do Nabor, aquele teólogo, né, herege, que me apareceu numa quinta-feira. A palavra porneia fala de infidelidade pré-marital. Então, se pensa que Cristo teria usado como um enxergue adultério, se fosse o caso de infidelidade pós-casamento. Então, não é só esse ponto de vista, para esse ponto de vista esponsais, né? Esponsais. A palavra ali não é só adultério, ele amplia a discussão. Ele vai dizer o seguinte: não é só a questão da infidelidade, mas é a infidelidade pré-marital. Pré-marital é antes do casamento. Na infidelidade antes do casamento, antes. Eu já estou livre para dizer, José estava nesse conceito aqui. Tinha uma infidelidade antes do casamento, mas ele tinha um compromisso. Essa realidade está distante da nossa sociedade, porque nós não temos um contrato de noivado. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: mas temos um contrato de união estável. Se duas pessoas estiverem tendo o intuito de celebrar uma família, não precisa morar junto. Se coabitarem nas relações sexuais ilícitas, elas já têm um contrato formal de união estável. Se comprar um apartamento nesse período, dentro desse período de noivado, a lei brasileira já reconhece a dissolução daquele patrimônio como um reconhecimento de união estável. É mais ou menos o seguinte: o cidadão enrolou a moça há 8 anos dentro da igreja, pegou a menininha, coitada, né? Ela era adolescente, ia para a EBD, na classe de adolescente. Ele indo também, vem de mão dada juntos para a igreja durante 8 anos. Eles se prepararam para casar, eles compraram um apartamento, eles tinham tudo para casar, inclusive, ilicitamente, tiveram ato sexual. Ele tentou deixar a moça, ela procurou um advogado, reconhecimento de união estável. O apartamento estava só no nome dele, o juiz obrigou a dissolver aquele patrimônio, metade, e pagar uma indenização para ela pelos 8 anos. Ela diz na petição inicial uma coisa interessante: eu era madrinha, agora eu sou gordo. Gordei, ninguém me quer. Dei minha vida para esse moço, dediquei minha vida inteira para ele. 8 anos, doutor.
juiz com lágrimas nos olhos, descendo sangue, o advogado chorando do outro lado, né? A moça com aquele olhar triste, uma indenização com ele. Culto dentro de uma igreja batista, na nossa região. Bom, vem comigo. Ponto de vista da consanguinidade, casamentos legais. E os casamentos ilegais estão aptos para o divórcio? Presta atenção. Pensa que Jesus usou a palavra porneia, relações sexuais ilícitas, no sentido específico dos graus proibidos da consanguinidade, conforme se vê em Levítico 18, de 6 a 18. Sustento para este ponto de vista se encontra em Atos 15, 20 e 29, 1 Coríntios 5, e nos manuscritos do namoro. Era problema para a igreja primitiva, uma vez que os casamentos incestuosos eram comuns no mundo gentil. Deixa eu falar um pouco sobre casamento incestuoso para explicar o que está aí na luz. Primeiro, uma vez sogra para a vida toda. Não existe aí sogra. É considerado pela lei brasileira um incesto. Ah, você casou, divorciou, mas você divorciou da sua esposa, da sua sogra. Não, ela sempre será sua sogra. Isso é terrível, né? A única relação que o divórcio devia encerrar, acho que deveria haver divórcio de sogra. Eu defendo essa tese, né? Mas não tem divórcio para sogra, não tem. Mas precisa. Incestuoso. Casamento do curador com a curatela. Não pode. Do adotante com o adotado. Não pode. Não pode. Não pode. Porque é uma tentativa de pegar o patrimônio, né? Casamento da sogra com o genro, ou do sogro com a nora, não pode. Ah, mas já dissolveu o casamento, não pode. Casar não pode. Ah, minha sogra é bonita, pastor. Vai orar, irmão. Vai orar. Você está cego espiritualmente, né? Há um espírito maligno rodando no teu coração, né? Ó, conforme se vê em Levítico 18, 6 e 19. Alguém abre para mim e vê esse texto. Já achou? Achou? Levítico 18, 6 a 18. Alguém pode ler rapidamente? É muita coisa, né? É muita coisa. Moisés fez chegar a Arão e a seus filhos e o lavou com água. Ele vestiu a túnica e cingiu com o cinto e pôs sobre ele o manto. Também pôs sobre ele o éfode e cingiu com o cinto lavrado e éfode e o apertou com ele. Até 8. Depois pôs-lhe 18 e 6 é isso? Não. É, 6 a 18. Levítico 8, de 6 a 18. Levítico 6. Eu vou abrir aqui para o irmão. Levítico. Voltou. 18, 6 a 18. Isso aí, né? Você está dizendo que Moisés tomou banho. Não tem nada a ver. É 18, 6. Nenhum homem se chegará a qualquer parente da sua carne. Olha, descobrir a sua nudez. Ninguém pode chegar a parente da casa. Já começa por aí. Continue. Não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe. Pode ser história. Ela é tua mãe, não cobrirás a sua nudez. Não descobrirás a nudez da tua mulher, da mulher de teu pai. A mulher do pai, a madrasta, não pode também. A nudez de tua mãe, filha de teu pai ou filha da tua mãe, nascida em casa ou fora de casa. Também não pode. A sua nudez não descobrirás. Não pode também. A nudez da filha do teu filho ou da filha da tua filha. A nudez da neta. A nudez do neto. Continue. A nudez da filha da mulher de teu pai. A nudez da filha da mulher do teu pai. É uma irmã só por parte de pai. Também não podia. A nudez da irmã de teu pai não descobrirá. A nudez da irmã do teu pai. Também uma loucura, né? Total, mas tudo bem. Não sei o que Moisés tinha na cabeça nesse dia, né? A nudez da irmã do teu pai. Só tinha. É. A nudez da irmã da tua mãe. A nudez da irmã da tua mãe. Continua. A irmã da tua mãe. A tua tia-avó. Olha onde o código de Moisés vai. A nudez do irmão de teu pai. É uma loucura. Vai continuar. A nudez da tua nora.
A nudez da nora, não pode. A nudez da mulher de teu irmão. E é interessante, vamos parar por aqui. O Código de Moisés tem tudo, tem direito do trabalho. Se um dia eu puder dar essa palestra, direito do trabalho, direito civil, direitos humanos, direito internacional, direito criminal, tem tudo no Código de Moisés. O Código de Moisés é completo, chamado Código Mosaico, assim como o Código Hammurabi, um código estudado, né, nos centros acadêmicos, jurídicos, muito bom. Pensa que a Bíblia é só o Pentateuco é utilizado não, apenas para as questões teológicas, não. Muitos dos direitos que surgem dentro do direito civil estão muito próximos daí. Vem o Código Civil e diz assim: você não pode ter casamento, você não pode casar, você não pode ter relação sexual com a sua sogra, não pode. Vem o Código de Moisés, que há muito tempo diz a mesma coisa. Então veja como a Bíblia é o centro de toda a base de conhecimento que nós podemos ter e serve para outras linhas, né, teológicas ou não, enfim. São proibidos por questão sanguínea. Sanguínea, não pode. Pensa que Jesus usou a palavra num sentido específico dos graus proibidos. Essa corrente vai dizer assim: Jesus só estava pensando nesse texto. Relações sexuais ilícitas. E o que seriam as relações sexuais ilícitas? Aquela praticada de forma incestuosa. Essas são proibidas, essa te dá aptidão para o divórcio. Só essas. É mais fechado o negócio, né? Percebeu como ele fechou ainda mais? Jesus está dizendo isso. Espera aí. Então essa tá. E as outras? Não. Eram comuns no mundo gentil, mas restringir essa interpretação parece, eu acho que é um pouco demais. É estreitar demais. É dizer assim: então Jesus só permitiu o divórcio se o cidadão teve relações sexuais com parentes. E se foi com não parente? Jesus não instituiu. Então é um pouco forçar demais o texto. Eu particularmente acho essa ideia um pouco exagerada. Eu acredito que ali Jesus estava abrindo o leque para qualquer relação sexual ilícita. Presta atenção. Olha o ensino de Paulo. Paulo disse que em 1 Coríntios 7, de 1 a 2, que o casamento existe em parte para prevenir as relações sexuais ilícitas. E é verdade, né? Paulo vai dizer isso simplesmente, e não é uma questão de adultério. O casamento existe para te prevenir de relações sexuais ilícitas. Querido, vem para mim. Quando você diz para um jovem que ele deve casar, para que ele possa não abrasar, não é assim? Porque é melhor casar do que ter relações sexuais ilícitas. Nós dizemos isso o tempo todo. Na visão paulina, casamento existe para prevenir a relação sexual ilícita, a porneia. Peraí, não é uma questão de adultério, a situação é nova, não é a lei de Moisés, nem o que Jesus disse, mas é no mundo gentílico. Paulo está com uma visão extremamente gentílica. Por isso que eu digo que a igreja é paulina, porque é mais próximo da gente. E é natural que a igreja tenha um conceito gentil, porque nós somos gentios. E Paulo é pregador dos gentios. Então esse evangelho chega mais próximo da gente. Uma outra maldade. Então, se é para o conceito de tentar prevenir relações sexuais ilícitas, e não é a questão de adultério, é muito mais abrangente. Eu caso para não pecar. Agora, aí eu transformo o casamento em 99% por sexo. Eu não sou psicólogo, não teria como medir isso aqui para vocês. Qual seria, nem psicanalista, qual seria a base nuclear do sexo dentro de uma relação matrimonial? Mas eu diria para vocês que em alguns casos é fundamental. 8. Um casamento onde a vida sexual está prejudicada
Olha aquela água agora caiu dentro, né? Critiquei pra caramba. Viu? E um já foi. Foi rápido. Então, é difícil. Não manda nem pediu que a parte pagã se apartasse da cristã, mas sim deixou isso ao seu próprio critério. Já besteira. Porém, para a parte cristã, não permitiu que a sua própria iniciativa deliberasse. Ou seja, o que Paulo disse assim: se ele quiser, agora você está proibido. Que coisa impressionante. Ele quer te deixar, deixa ele embora. E você? Não. Ele não. Se o incrédulo quiser deixar o crente, tudo bem, pode ir embora. Mas o crente não pode deixar o incrédulo. Porque o crente pode ser santificado, o incrédulo pode ser santificado pela vida do crente. É a ideia paulina. Ele quer ir embora, deixa ele embora. Mas você? Não, você fica aí. Sofrendo, apanhando. Porque ele pode ser santificado. Lembra? Agora eu vou trazer a história da moça que um belo dia, 25 anos de idade, encontra um moço dentro do seu quarto, em cima da sua cama, e o marido sai do quarto de baby doll e diz: esse aí é o meu namorado e vamos conviver juntos aqui dentro de casa. É fato que nós fizemos esse divórcio. O pastor virou para ela: mas irmã, está na Bíblia. O que, pastor? A mulher crente santifica o marido incrédulo. Sodomita, pastor. Não dá jeito. E ela pegou o texto: se ele morasse em Sodoma e Gomorra, estava vivo, por que eu tenho que salvar esse cidadão? Vou pregar para ele, mas continuo pregando para ele. Enfim, o moço realmente assumiu a sua homossexualidade. Vem para mim. Então veja, Paulo, ele permitiu, e ele diz: a relação casamento é uma relação de proteção. Então, em nenhum momento até agora eu vejo uma permissão para o divórcio. Esse autor dá uma ideia. Ele diz assim: olha, os casos atuais, modernos, as dificuldades conjugais, os problemas que se vivem dentro de casa, e ele tem base bíblica, tá? A fidelidade, a questão da infidelidade está ampliada em outras questões que não é só sexual, não é apenas a ideia da porneia, mas é uma ideia muito mais do que ato sexual. E ele vai dizer que há um grupo mais moderno de teólogos que defende o fato que o divórcio é a solução, né, de alguns casamentos, e sem o divórcio não haveria vida para esse casal. Seriam levar o casamento de forma infeliz e viver uma vida medíocre de forma infeliz ou de aparência, como existe em muitas famílias. Mas até agora nós não vimos nenhuma permissão. Mas o seu chefe, não devemos abster da aparência do mal, a promiscuidade. Entre os gregos era notório, casamentos somente do Senhor, 1 Coríntios 7:39, é melhor casado que viver abrasado. Tudo isso aí são conceitos, né? Conceitos paulinos. O seu chefe vai dizer assim: a palavra de Paulo não contradiz o que Jesus falou. Ela era inspirada. Trata de um problema que Jesus não tocou. Paulo afirma: o princípio fundamental do casamento é um relacionamento de duração da vida toda. Diz Shed vai dizer: olha, o casamento é um relacionamento da vida toda. Portanto, o recasamento da pessoa divorciada constituiu o adultério. Dureza, hein? Casamento é para a vida toda. Se casamento é para a vida toda, o novo casamento é um adultério, independente do que você fez. Se aquele casamento era para a vida toda. Eu acho que versículo 10. Ele está interpretando o que Paulo diz. Não é o que ele diz, é a interpretação do que Paulo diz. Segundo, aos casados dou este mandamento, não o Senhor. Ele está dizendo: aos casados eu dou este mandamento, não o Senhor. Que a esposa não se separe. É a ideia paulina, não é o Senhor. Eu falei isso para a igreja, o irmão falou: pastor, a Bíblia não é toda inspirada? Se eu fosse teólogo bíblico, sim. Se eu teólogo liberal, não tem problema nenhum. Mas tudo bem, vamos que vamos que vamos. A esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com o seu marido.
Fique sem se casar, porque é para a vida toda, Paulo diz. Não casa. Ah, você não quer o mala que te bate, te dá uma surra todo dia? Também não casa com mais ninguém. Ou volte com o mala e apanhe todo dia. É mais ou menos isso. Porque a sua fé pode transformar e um dia ele vai te amar. É esse o conceito. De amá-la pode ter algo. De amá-la pode ter algo. E o marido não se divorcie da sua mulher, que não deve significar divorciar. Sabe? Aqui não há cláusula de exceção nenhuma. Você percebeu que Jesus deu uma cláusula de exceção e aqui não tem? Em caso de relações sexuais. E aqui? Qual é a cláusula de exceção? Nenhuma. Posso ser ele, a pastora adulterou? Não. Mas ele também? Não. Ah, mas não. Mas o café não presta? Não. Ela queima o feijão? Não. Não. Ah, mas ela é a mulher? Não. 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 Não se separa. Teologicamente nós temos um problema a resolver. O que nós vamos seguir? A cláusula de exceção de Jesus ou a teorema sem exceção de Paulo? Sofra no casamento, mas ame seu marido e ame a sua esposa. É o dilema. Então como é que fica o novo casamento? Calvino disse que o adultério é crime penal, crime de morte. E ele não abria mão, não abre mão. O calvinista, Calvino não abre mão para a vida toda. Temos um problema. Quando eu dou essa palestra, às vezes, a igreja fica meio frustrada. Né? Alguns irmãos vêm, pô, pastor, eu estava esperando que você fosse dar a minha solução hoje. Não deu. Ó, o marido não se divorcia da sua mulher. Não tem exceção. Ah, mas ela me bate todo dia. Não se divorcia. Ah, mas eu apanho. Não se divorcia. Mas ela é cara. Não se divorcia. Mas ela não tem relação sexual. Não. Mas ela parece uma bruxa. Não tem cláusula de exceção. Ela parece que vai voar. Não tem cláusula de exceção. Não tem cláusula de exceção. Dá uma vassoura para ela. Porque não tem cláusula de exceção. Em Paulo. Por isso, quem é solteiro aqui, quem é solteiro aqui, eu vou te dar um conselho. Meu, ora, mas ora muito. Pense bem no que você está fazendo da sua vida. Não case com a primeira que você encontrar, não. Você pode ter sérios problemas. Você pode ter sérios problemas ao longo da sua caminhada. Dureza? É dureza? Se eu for para o campo da filosofia, se for para o campo dos conceitos mais social, mais abertos, eu vou encontrar a base do negócio. Agora, eu sei que você ficou frustrado. Sinto muito, tá bom? Aqui não há cláusula de exceção, como em Mateus 5,19. Lá tem relações. Você está falando, pastor, todo dia para me trair. Ela não me trai. É o cara que tem um carro, né, e ele quer que o carro dele seja roubado. Então ele deixava a chave dentro do console, porta aberta. Saía. Eu quero que seja roubado, porque aí o seguro me paga. Isso é incrível, ninguém rouba. Porta toda aberta. Já deixei com a chave, tá? Vidro aberto, chave no contato. Leva, ladrão, leva? Não leva. Não leva, não leva. Você está dando, pastor, que eu já fiz com essa mulher aí, pô. A mulher não vai. Não vai. Ó. A situação em Corinto, alguns pensavam em se separar para uma vida de celibato. 10 notas. A igreja de Corinto tinha esse problema.
Lá em 1 Coríntios capítulo 7, tá? Não há base bíblica para entender que Paulo falava do divórcio. O cristão não deve casar com outro, pode ficar separado ou voltar para o marido. Querer uma vida de celibato não é base para o divórcio. Mas você lembra que Paulo disse: se vocês quiserem parar por um período, que seja para o crente casado com o não cristão não abre porta para o divórcio. Pode ser que ganhe o marido ou a mulher. Não encontrei ainda a base bíblica para o que vocês querem ouvir de hoje. O cristão for abandonado, não fica sujeito a servidão. Bacana. Se o cristão divorcia e a mulher se o cristão divorcia, a mulher, ela está livre, aparentemente, para casar. Naturalmente, no caso do cônjuge casar ou adulterar, primeiro até esse momento deve-se viver. Faltou uma coisa. Na expectativa, tira aquele sentido, na expectativa de que Deus lhe conceda arrependimento e o retorno à sensatez. Quer dizer, a ideia sempre é que o cara volte a si. A ideia é que o casal, se você é aquela expectativa. Eu vou ler o livro, ainda vou ler o conceito de Paulo. Ele dá um determinado momento aqui no seu livro, né? Ele dá uma sugestão interessante para um novo casamento, né? Para um novo casamento. Mas eu vou deixar para a parte final, né, da palestra. Pode ser? Presta atenção, gente. Poderia o cristão buscar o divórcio por qualquer motivo? O cristão pode buscar o divórcio por qualquer motivo? Sim, no caso de hipotético. Relações sexuais? Foi traído? Pode. Não outro motivo, é a opinião da maioria dos protestantes. A dificuldade é saber o que Jesus queria dizer com essa palavra. O que Jesus queria dizer com essa palavra? Aí que é o ponto-chave. A discussão teológica está exatamente nesse ponto. Todos os conceitos que me liberam para o divórcio é eu olhar para esse texto bíblico e encontrar, né, a relação sexual ilícita. Foi ilícito desde o começo? Foi ilícito porque foi de fato algo sexualmente no conceito exato da palavra? Ou foi ilícito por uma questão meramente na quebra do acordo, na quebra do altar? Por exemplo, ela prometeu cuidar do marido e ela não cuida do marido. Ela prometeu zelar do marido, ela não zela do marido. O fato é que Cristo é muito claro: o divórcio existe por conta da dureza do casamento, da dureza dos corações. E quando é que seria permitido, então, né? Vamos ver, a dificuldade é saber o que Jesus queria dizer com essa palavra. Aparentemente não significa apenas o adultério, ainda que deve incluir o adultério. Pode ser que seria o caso da união com pessoa não permitida, como nós já vimos lá de Levítico 18, incestuosa. Mas não é porque o feijão queimou, não é porque o café é ruim, né? Não é. O problema, e eu entendo que isso é muito sério, é como a gente manter o nosso papel enquanto conselheiros para os casais que estão em crise, sempre lutar para que eles não se divorciem. Eu tenho conselho, né? Já tive várias crises no meu casamento e superei essas crises por amor à obra, ao reino, ao bom testemunho. Muito embora haja muitos colegas divorciados, e respeito que cada um tem, né? Quem somos nós para julgar? Mas o ministro divorciado
talvez ele terá dificuldades, né, para aconselhar, para ser exemplo, para uma família segura. Então, eu ainda preciso trabalhar esse conceito pessoal em mim, mas entendo que o ministro que se divorcia, talvez o seu casamento, o seu ministério também tenha se divorciado. Conheço excelentes ministros divorciados, grandes obreiros, excelentes pregadores, que estão levando suas igrejas com muita afinidade e muita propriedade, mas ainda há diversas dificuldades para a gente entender o tema. É como Getúlio, né, abriu aqui palestra falando exatamente isso. É um tema extremamente complicado. Paulo diz assim: há uma aprovação social, recentes transformações nas atitudes e valores da sociedade tornam o divórcio mais fácil de aceitar. Olha que conceito interessante. Esse autor, olha, vai trabalhar sobre a ideia. As barreiras legais foram reduzidas, todas elas que nós falamos aqui. Socialmente, essas barreiras, essas cláusulas e exceções que eu coloquei aqui são utópicas. Elas são bíblicas, elas são utópicas, né, para a sociedade. A mídia passou a apoiar mais a infidelidade e alguns segmentos dos ciclos intelectuais e do movimento de libertação da mulher. Começaram a incentivar o divórcio mais abertamente e a igreja se tornou mais permissiva. E muitas pessoas estão menos inclinadas a aceitar a santidade e a indissolubilidade do casamento. E ele continua: a monogamia pode estar na moda novamente, mas algumas pessoas mantêm a opinião que a autorrealização, o sucesso profissional, a satisfação pessoal são objetivos tão primordiais na vida que todo o resto. E seria frustrar o casamento, seria a base dessas questões que ele está dizendo aqui. A porneia não seria só o ato sexual, mas seria também frustrar essa satisfação pessoal, essa alegria, esse prazer, essa felicidade que se busca. Daí vem a permissibilidade do casamento, do divórcio. Muito embora Malaquias diz: eu odeio o divórcio, diz o Senhor. Malaquias 2,16. Quer ler? Pode ler, não tem problema nenhum. E ele vai dizer o seguinte, ó: inclusive o compromisso matrimonial deve ficar em segundo lugar para essa sociedade de hoje. Esses fatores sociais se combinam para tornar o divórcio uma opção mais viável quando surgem tensões conjugais. São isso que tem levado. Pode ler. Pois o Senhor Todo-Poderoso, Israel diz: eu odeio o divórcio, eu odeio o homem que faz uma coisa tão cruel assim. Portanto, tenham cuidado e que ninguém seja infiel à sua mulher. Tome cuidado que ninguém seja Infiel à sua mulher. infiel à sua mulher. É muito claro, gente. Não tem. A imaturidade. Um outro fator seria a imaturidade. Às vezes o divórcio é causado pela imaturidade de um ou dos dois parceiros. Maturidade. Estresse, uma outra interessante, o estresse persistente. Isso aqui é uma causa de divórcio. Você imagina o seguinte: uma relação conjugal, ele percebe que em nenhum momento, né, nós falamos da permissão para o novo casamento. Até agora, não fechando todas as portas, né? Mas há uma outra questão que é o estresse permanente, persistente dentro de uma relação.
Uma relação que ela é extremamente conflituosa o tempo inteiro, onde as pessoas não conseguem sobreviver debaixo do mesmo teto, tornam lá indigesto, filhos indigestos, causa do divórcio. Aqui nós temos um problema. Quase todos os tipos de estresse, se forem graves ou durarem muito, podem fazer uma pressão dentro dessa relação conjugal. E aí nós temos um problema. Muitos casamentos, infelizmente, geram por essa dificuldade. E ele vai dizer quais são os estresses. A existência de uma atividade profissional que consome muito tempo. É o cara ou é a moça que infelizmente ele leva mais tempo profissionalmente do que a atenção para a vida conjugal. Ele não dá atenção para a mulher. É a mulher, crise financeira, o estresse financeiro. Vive o tempo inteiro numa demanda terrível, por muita necessidade. E aí o estresse financeiro gera também a inflexibilidade, o ressentimento, o acúmulo de tensões emocionais, o tédio dentro do casamento, o que nós chamamos de rotina, são causas que infelizmente geram divórcio. O descaso com o outro também gera divórcio. E aí tem um interessante. Eu entendo que a vontade objetiva de Deus é o casamento. Se pela dureza do coração esta pessoa se tornou tecnicamente inviável dentro desse casamento, aí vem, né, essa vontade meio que permissível. O que Deus vai fazer? Vamos imaginar a situação. Olha aí, o cidadão passou pelo divórcio, e depois do divórcio ele casou-se, e ele pede perdão a Cristo. Ele vai ser salvo? Ou ele está condenado a vida inteira? Então nós teríamos dois pecados que Deus não perdoa: a blasfêmia do Espírito Santo e o divórcio, teologicamente. Não é? Hã? Concorda comigo? Sim ou não? Sim. Não, atenção, presta atenção. Se o cidadão, ele separou, casou, e é um bom diácono, bom crente, servo de Deus, e se converte, esse moço está salvo? Claramente está salvo. Foi você que não entendeu. Se eu digo que ele não está salvo, então eu teria que criar mais um pecado sem perdão, que é o pecado do divórcio. A questão não é o divórcio em si, mas é permanecer no adultério. Então não há perdão para ele, porque se ele está no adultério, ele casou novamente, está no adultério porque está com a outra pessoa, então não tem perdão para ele. Depende da situação na qual ele casou. Ele casou antes. Não, estamos falando de um cristão. Vamos pôr um pastor, já para piorar a situação. Vamos pôr um cristão bacana, bonzão, bíblico, cheio da graça. Se divorciou, casou novamente. Temos casos cheio. E ele está no adultério? Então, se ele está em adultério, então ele não tem salvação, né? Porque os adultos não herdarão o reino de Deus. Os adultos. Os adultos não herdarão. Então, eu não entendo, eu particularmente, eu não partilho da ideia de que o divórcio e o novo casamento põe o crente no adultério. Eu partilho com base em Marcos 10. Só em Marcos 10. Só em Marcos 10. Mais do que suficiente. Não.
Se você for olhar, então, a ideia paulina tem que ser desconsiderada. Temos um conflito teológico. E o conflito é extremamente teológico. Temos um conflito. Não há cláusula de exceção aqui. Deixa eu ver, vai dar a referência. É o Sermão da Montanha, Marcos. Vamos caminhar. Efeitos, o efeito do divórcio, gente. No ensinamento de Jesus, olha o que esse autor diz. Paulo vai dizer, né? Nós já falamos, o apóstolo repete o princípio de Cristo, o ensino de Jesus em Mateus 5, 32, 19, a palavra dele traduzida por relações sexuais é pornéia. Mesmo quando há infidelidade envolvida, o divórcio não é ordenado, ele é simplesmente permitido. O divórcio não é ordenado, é permitido. O perdão e a reconciliação ainda são preferíveis ao divórcio. No entanto, se o divórcio ocorrer nessa circunstância, a opinião de muitos eruditos evangélicos é que a parte inocente está livre para se casar novamente. A parte inocente está livre para se casar novamente. Então, se a parte inocente está livre para se casar novamente, então não há adultério para a parte inocente. Seria um adultério só para a parte. O texto que deixa dúvida é Mateus 19 mesmo. A parte que fala ali deixa dúvida. Se vê, principalmente na versão atualizada, aí, olha, você não parte com um texto só. Sobre o novo casamento, deixa o irmão achar o texto dele. Controvérsia sobre divórcio, né, nos círculos judaicos para o novo casamento, pelo menos no tempo de Cristo, estava centrada nas causas. Algumas pessoas dentro da comunidade judaica nunca puseram em dúvida o direito de se casar novamente. Para a comunidade judaica, casar novamente era permitido, extremamente permitido. Não havia qualquer impossibilidade de que a pessoa casasse novamente. Temos até um problema muito sério. Você tem, por exemplo, o problema de Davi. O problema de Davi é um problema seríssimo, teológico. Davi matou o cara, ficou com a mulher, casou, e essa mulher ainda dá-lhe o filho e assume o reinado. E Natan foi muito claro para Davi. Natan disse assim: olha, Davi, tinha um osso que tinha uma ovelha só, e o outro tinha um monte. E tinha mesmo, né? E a gente sabia que ele tinha um monte. Natan foi muito sacado. Um osso tinha um só, e o outro tinha um monte. Aí o cara vai lá, mata para ficar com a única do outro. Davi se levanta e diz: diga que não, vamos matar esse cara. É Davi, mas é você. E aí tem um problema. Davi não só adulterou, Davi casou e ficou com essa mulher. Foi esposa dele até o último dia, né? Então nós temos um problema, teologicamente. Então veja que não é passivo. Não dá para você chegar, por exemplo, eu tenho um diácono, faleceu um diácono na minha igreja, exemplar. Eu deixo você falar e deixo você falar. Exemplar. Já era o segundo casamento dele. Morreu com 78 anos, com 48 anos de casado com a segunda mulher. Marido exemplar. Olha, eu choro, a igreja chora até hoje. Quando a gente pensa nele, a gente chora. Se tem um cara crente naquela igreja, mais do que o pastor, era aquele moço lá. Não, muito mais. Pastor teólogo liberal, ele dizia assim: pastor, a Bíblia diz assim. Põe mais nisso aí. Pode pôr mais. A Bíblia diz assim: Jonas foi engolido pelo peixe. Eu acredito. Se a Bíblia dissesse Jonas engoliu um grande peixe, eu acreditava. Tutano, até a alma. Não é possível que Deus chegou no céu e já disse assim: não, aqui não. Adúltero, tem que ter ficado com a tiazinha lá. É problema, gente. Eu, particularmente, não vejo isso muito. Eu não vejo com essa exatidão que vocês conseguem enxergar, mas respeito o que nós temos. Eu consigo ver que o fato do novo casamento, diante do divórcio, eu não vejo como um adultério permanente.
principalmente dependendo da circunstância em que esse divórcio surgiu. Eu não vejo isso. Eu acho que há uma banalização da família, mas penalizar o cara a vida inteira, muito embora eu tenha o menor interesse de me divorciar da minha digníssima. Vocês preferem encerrar ou tem quanto tempo mais ou menos aí pra gente? Não, só que pra mim já tá bom. Eu só vou ler o versículo aqui. Que encerrar nada, Eu só tenho compromisso sábado à noite, né? Ad eterno. Que horas são? Agora são 9h30, né? Não, vamos encerrar. Pelo amor de Deus. Também sou filho de Deus. Fala aí, meu filho. Esse versículo que deixa realmente uma dúvida, se você ler. Leia que eu estou aqui para te ajudar. Mateus 19:9. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e se casar com outra, comete adultério. E o que se casar com a repudiada, comete adultério. Ou seja, aqui já deixa uma. E o texto é extremamente machista, né? A mulher não podia deixar, né? O texto é bem machista, né? Só ele. Se você comparar com o Marcos já fala também já complementa, né? Mas aqui deixa dúvida no sentido que se você inverter a frase, pode você não vai fazer uma exegese, né? Mas você inverter a frase, de repente você pode entender que sendo por relações sexuais ilícitas também há uma abertura, há uma linha que defende cláusula de exceção. Que defende essa questão da parte inocente. Então eu realmente tenho dúvida. Não, mas o problema não é esse. Eu acho que o mais grave, eu acho que você tem que tentar resolver, é você penalizar o cara para a vida inteira. Sim. Você disse que o cara está em adultério para a vida inteira. E você enfiou o cara lá em Apocalipse. E os adúlteros não. E aí, não, você enfiou, ele só te deu a depois para você. Ele só te deu a referência. E você enfiou o cara lá no adúltero, e você disse para o membro que você vai ser pastor. E você está aqui para ser pastor. Eu não tenho dúvida. Você vai ser chamado, você vai ter um ovelha. Você vai pegar pessoas e você vai aconselhar pessoas. Então, você precisa ter isso. O que é legal, do seu ponto de vista, é que você preserva o núcleo familiar. Isso é jóia. Mantém isso aí. Isso aí você tem que manter. Porque isso vai te levar como conselheiro para o resto da sua vida. Mas você vai ter casos de pessoas que vão chegar na sua igreja exatamente divorciadas. E você vai encontrar colegas teus no ministério, que vão sentar do teu lado, divorciado. E você vai ter que resolver bem isso aí, porque você pode até dizer para ele, assim, carinhosamente, como você disse aqui na sala, com essa eloquência linda, meu querido, gosto muito de você. Eu tenho carinho, olha, você é meu amigo. Mas eu acho legal a gente já conviver nesta vida. Vamos ter essa comunhão, porque você, cara, está condenado ao meio do inferno. Não dá para dizer isso. Ninguém pode dizer isso. Não dá, exatamente. Mas o tema, eu concordo contigo. Você vai ler Marcos? Não. Você passou aqui, né? Pode ler. Você achou? Complemento outro. Leia, por favor. Marcos. Gente, foi legal? Está sendo ainda. Só para perguntar. Ele mesmo disse. Vou deixar. Quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Então já complementou dois lados. Olha, se você repudiar, o repúdio é uma coisa terrível. Por que isso? Porque se repudiar qualquer coisa. Repúdio, principalmente a mulher. Mulher que era um objeto descartável, meninas, por favor. Mas daqui a pouco tu vai receber nações aí, indenização por perdas e tanto. O pastor disse que não, era descartável. Hoje, vocês mandam nas empresas, vocês mandam no Brasil, né? Vocês estão. Depois eles reclamam, né? Depois reclamam, estou trabalhando muito, né? Mas enfim. E ganho menos, né? Deveria ser mais valorizada, enfim. Mas é muito claro. Mas o repúdio era uma coisa absurda. Você deixava por qualquer coisa. Então, eu acho que deixar por qualquer coisa. Agora, eu entendo, há uma corrente, já deixei de falar também, há uma corrente que diz o seguinte: a banalização, quando o casal, que infelizmente
Você imagina uma esposa que não, ou um marido que não complementa a esposa em nada. Vai encontrar gente assim ao longo do seu ministério. Eu encontrei um cristão que durante 8 anos a mulher dormiu no colchão no chão. E o cara era pedreiro, mas era um barraco que quando ela se trocava, quem passava lá fora ia ela se trocando. E ela me chamou, pastor, vem cá, eu vou te mostrar porque que eu estou indo embora. Isso aqui é um chiqueiro. Eu arrumo. Tem 8 anos que a gente dorme nesse colchão. Eu já pedi, já falei. E eu chamei para ele e falei: pela dureza do teu coração ou dela, a casa vai cair. Dá um jeito, não com a cama. Aí você falou: mas pastor, só isso? Aí ela tinha casos de agressão dentro de casa. Ele esfaqueou ela 2 vezes dentro de casa. A sustentabilidade. Lembro de um outro casal aqui no Jabaquara, marido crente e a mulher também crente. O cara virou a cabeça com outra mulher e começou a maltratar essa esposa com câncer. Virou o pastor disse para ele: não, filho. Ele esquartejou a mulher, abriu uma parede e guardou a mulher dentro de uma gaveta. Misericórdia. Bom, nós temos aqui alguém que é competente, que já viu muita coisa nesse sentido, né? Enfim, quando a gente vê essas questões, é assustador. Então, a dureza do coração e essa infidelidade conjugal, muito embora esteja atrelado literalmente à sexualidade, na sociedade de hoje, isso pode ser um pouco mais corrompido. É a minha preocupação. Fala. Pastor, só para dar uma polemizada na coisa aqui. E aqui a gente falou sobre adultério, então a gente está falando pecado, né? Sim. E a gente fala de intenção também, não é isso? Houve uma intenção. Houve uma intenção. Paralelo a isso, um caso que aconteceu. O rapaz, casado, viveu com a esposa anos, nunca quis ir para a igreja. E por N motivos, ele resolveu cometer suicídio. Okay? Deixa eu ver. Foi lá, tomou chumbinho tal, e não morreu. Ficou em estado já final. E no hospital, ainda a esposa o encontrou vivo. Aí ela falou: filho, você está numa situação tal, mas você hoje gostaria de receber Jesus e tal. Ele falou: sim. E morreu. Não tem problema, esse cara foi pro céu. Pois é, então, e aí? Não tem problema, eu não tenho problema com isso, né? Mas eu sou teólogo liberal da classe, então eu não tenho problema com isso. Entendeu? É a intenção e o pecado. Olha, o branquinho ali, pode falar, qual é o seu nome? Eu levantou a mão. Não, aquela que eu levantei, você estava comentando sobre a esposa que Davi tomou de Urias, né? Sim. E um detalhe interessante também que Salomão, né? Que é da linhagem de Jesus, Foi. Se o casal está vivendo em divórcio espiritual, Jesus veio dela. Jesus que veio depois, só isso. Em divórcio espiritual não seria melhor se divorciar? Olha o que Shelley disse. Gente, dá uma olhada na expressão de Shelley. Se o casal está vivendo em divórcio espiritual, não seria melhor se divorciar? Alguns achariam essa ideia base para viverem juntos antes da legalização do casamento, mas parece ética da situação e da Bíblia. Mas o problemático ainda é o divórcio espiritual. A aliança não foi com apenas o outro indivíduo, mas com Deus também. Considerações que estariam envolvidas sem evitar o divórcio. A distinção entre o corpo fora do corpo de Cristo, dentro do corpo de Jesus é o Senhor e tem o direito de ordenar o procedimento dos seus membros. Alguns dos pecados que promovem o divórcio: a soberba, a arrogância,
né, em vez de pobreza de espírito, a falta de mansidão, a tentativa de manter direitos que nós supostamente entregamos a Cristo. E eu encerro aqui. Não vai dar tempo para falar sobre união estável, a pena. Fica aí para a aula de ética. Eu sou professor de ética da classe, da casa, e de teologia do Antigo Testamento. Hoje eu estou dando aula na comunidade da Graça. Me parece que esse semestre eu não vou estar por aqui, não é? Esse semestre eu estou por aqui.